Nada é impossível para aquele que crê. Você já enfrentou situações que pareciam não ter saída? Momentos em que a dor parecia insuportável, e a esperança, apenas uma sombra distante? Esta é a história de uma mulher que transformou os espinhos da vida em rosas de fé. Uma mulher, que mesmo diante das maiores adversidades, escolheu o perdão, a paciência e a entrega total a Deus. Hoje, vamos conhecer Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Uma jovem que sonhava em servir a Deus, mas foi chamada a viver um matrimônio doloroso. Uma mãe que enfrentou a perda de tudo o que amava, mas encontrou na oração e na penitência o caminho para a santidade. Como uma mulher simples de uma aldeia italiana se tornou um exemplo de amor ao próximo e de união com Cristo. Como ela transformou o ódio em perdão e o sofrimento em redenção. Fique conosco e descubra a história de Santa Rita de Cássia, uma história que vai tocar seu coração e renovar sua fé. Roccaporena, uma pequena aldeia escondida entre as montanhas da Úmbria, Itália, era um lugar simples, onde a vida seguia o ritmo das estações e do trabalho nos campos. Foi ali, por volta de 1381, que nasceu Margherita Lotti, chamada carinhosamente de Rita. Seus pais, Antônio e Amata, eram camponeses humildes, conhecidos pela fé inabalável e pela missão de pacificar conflitos na aldeia. Durante 12 longos anos, o casal rezou fervorosamente pedindo a Deus o dom de um filho. Já sem esperanças, receberam Rita como um presente divino, uma resposta às suas súplicas. Desde o início, sinais extraordinários marcaram a vida da pequena Rita. 4 dias após seu nascimento, foi batizada na igreja de Cássia, e logo algo inexplicável aconteceu. Enquanto dormia em uma cesta, abelhas brancas começaram a rodeá-la. Elas pousavam em seus lábios, mas, ao contrário do esperado, não a picaram. Um camponês, que havia ferido a mão com uma enxada, tentou espantá-las. Ao mover o braço, percebeu que sua ferida havia cicatrizado completamente. A notícia se espalhou rapidamente pela aldeia, e muitos começaram a acreditar que aquela criança estava destinada a algo grandioso. Rita cresceu cercada pelo amor e pela fé de seus pais, que a ensinaram desde cedo a rezar e a confiar em Deus. Eles a chamavam de a filha do milagre, e de fato, sua vida parecia ser guiada por uma força divina. A pequena Roccaporena nunca mais seria a mesma, pois ali havia nascido uma menina que um dia seria conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. A infância de Rita foi marcada pela simplicidade e pela devoção. Em Roccaporena, a pequena aldeia onde nasceu, a vida era dura, mas seus pais, Antônio e Amata, sempre encontravam tempo para ensinar à filha os valores cristãos. Eles eram conhecidos como pacieri, pacificadores da comunidade, e essa missão de reconciliar os outros foi passada para Rita desde muito cedo. Ela cresceu em um lar onde a oração era o alicerce de tudo, e a fé em Deus, a resposta para qualquer dificuldade. Desde pequena, Rita demonstrava uma maturidade que impressionava a todos. Enquanto as outras crianças brincavam pelos campos, ela preferia passar horas em silêncio, rezando e meditando sobre a paixão de Cristo. Certo dia, pediu aos pais que lhe dessem um espaço na casa para ser seu cantinho de oração. Eles lhe concederam um pequeno quarto afastado, onde Rita passava longos momentos em profunda meditação. Ali, em meio ao silêncio, sua espiritualidade foi sendo moldada, como uma chama que crescia e iluminava tudo ao seu redor. Rita também era conhecida por sua bondade e caridade. Sempre que via alguém em necessidade, fazia o possível para ajudar, mesmo sendo apenas uma criança. Ela visitava os doentes, levava comida aos mais pobres e consolava aqueles que sofriam. Sua devoção era tão intensa, que desde cedo, começou a nutrir o desejo de se consagrar inteiramente a Deus. Ela sonhava em entrar para um convento e dedicar sua vida à oração e ao serviço. Mas a vida de Rita estava prestes a tomar um rumo inesperado. Seus pais, já idosos, começaram a se preocupar com o futuro da filha. Naquela época, era comum que as jovens fossem prometidas em casamento para garantir sua segurança e estabilidade. Apesar de seu desejo de se tornar religiosa, Rita foi chamada a obedecer à vontade dos pais. Sem questionar, ela aceitou o destino que lhe foi imposto, confiando que Deus tinha um plano maior para sua vida. Mal sabia ela que esse caminho a levaria a um calvário de dores, mas também à santidade. O casamento de Rita foi o início de um longo calvário. Aos 13 anos, obedecendo à vontade de seus pais, ela foi prometida a Paulo Ferdinando Mancini,
um oficial conhecido por seu temperamento explosivo e envolvimento em disputas políticas e familiares. Embora sonhasse em se consagrar a Deus, Rita aceitou o matrimônio com humildade e confiança, acreditando que a vontade divina se manifestava através da obediência. Aos 17 anos, ela se tornou esposa de Paulo, e sua vida mudou para sempre. No início, Paulo parecia ser um homem responsável, mas logo revelou seu verdadeiro caráter. Ele era violento, arrogante, e frequentemente envolvido em brigas e rivalidades. Rita, no entanto, enfrentou tudo com paciência e oração. Enquanto muitas mulheres em sua situação poderiam ter se revoltado ou desistido, ela escolheu o caminho do amor e da perseverança. Em silêncio, oferecia seus sofrimentos a Deus, unindo-se ao Calvário de Cristo. Cada lágrima derramada era uma súplica pela conversão de seu marido. Com o passar do tempo, o amor incondicional de Rita começou a transformar Paulo. Sua serenidade, sua capacidade de perdoar e sua fé inabalável tocaram o coração do marido. Ele abandonou os vícios, tornou-se mais dócil e começou a viver como um cristão mais autêntico. O casal foi abençoado com 2 filhos, Jean Giacomo e Paulo Maria, e por um breve período, a paz reinou em seu lar. Rita acreditava que finalmente, sua família estava no caminho da redenção. Mas o passado de Paulo o alcançou. Suas antigas inimizades e disputas políticas culminaram em uma tragédia. Ele foi brutalmente assassinado, deixando Rita viúva e seus filhos órfãos. A dor da perda foi imensa, mas Rita encontrou forças para perdoar os assassinos de seu marido. Ela sabia que o ódio só perpetuaria o sofrimento. Em seu coração, decidiu transformar aquela dor em oração e oferecer tudo a Deus. Contudo, novos desafios estavam por vir, e sua fé seria testada mais uma vez. A morte de Paulo foi um golpe devastador para Rita, mas ela encontrou forças onde muitos não encontrariam, na oração e no perdão. Enquanto a família de Paulo clamava por vingança, Rita tomou uma decisão radical. Em vez de alimentar o ciclo de ódio e violência, ela escolheu perdoar os assassinos de seu marido. Foi um ato de coragem e fé, que refletia sua profunda união com Cristo. No entanto, o perdão de Rita não foi suficiente para acalmar os ânimos. Seus 2 filhos, Jean Giacomo e Paulo Maria, influenciados pelos parentes paternos, juraram vingar a morte do pai. Rita, desesperada, viu seus filhos se afastarem dos ensinamentos que ela tanto se esforçara para transmitir. Ela sabia que a vingança só traria mais dor e destruição. Em suas orações, suplicava a Deus: Senhor, não permita que meus filhos cometam esse pecado. Se for necessário, leve-os para junto de ti, mas salve suas almas. Foi uma súplica dolorosa, mas cheia de amor. Rita estava disposta a sacrificar o que tinha de mais precioso para garantir a salvação de seus filhos. Pouco tempo depois, Jean Giacomo e Paulo Maria adoeceram gravemente. Rita cuidou deles com todo o amor de mãe, mas sabia que suas vidas estavam nas mãos de Deus. Antes de morrerem, os 2 jovens se reconciliaram com o Senhor, pedindo perdão por seus pensamentos de vingança. Para Rita, foi um consolo saber que suas almas estavam salvas, mesmo que seu coração estivesse partido pela perda. Agora, completamente sozinha no mundo, Rita encontrou na solidão uma nova oportunidade de se aproximar de Deus. Ela intensificou sua vida de oração e penitência, oferecendo seus sofrimentos pela salvação das almas e pela paz entre as famílias envolvidas na tragédia. Foi nesse período de profunda entrega que Rita começou a ouvir novamente o chamado que sentira na infância, o desejo de se consagrar inteiramente a Deus como religiosa. Determinada, Rita decidiu ingressar no mosteiro de Santa Maria Madalena, em Cássia. No entanto, seu pedido foi recusado. As monjas temiam que a entrada da viúva de um homem assassinado trouxesse conflitos para o convento. Mas Rita não desistiu. Ela continuou rezando fervorosamente, pedindo a intercessão de seus santos protetores, Santo Agostinho, São João Batista e São Nicolau de Tolentino. E foi por meio de um milagre que sua perseverança foi recompensada. As famílias envolvidas na morte de Paulo finalmente se reconciliaram, e Rita foi aceita no convento. Seu novo caminho, porém, seria marcado por desafios ainda maiores, mas também por uma fé que floresceria como nunca antes. Quando Rita finalmente entrou no mosteiro de Santa Maria Madalena, em Cássia, ela sabia que sua vida de oração e penitência estava apenas começando. Aos 36 anos, após anos de sofrimento e perdas, ela encontrou no convento um refúgio para sua alma e um lugar onde poderia se dedicar inteiramente a Deus.
No entanto, sua entrada não foi isenta de desafios. As monjas, cientes de seu passado marcado por tragédias e conflitos familiares, decidiram testar sua humildade e obediência. Um dos testes mais conhecidos foi o pedido da abadesa para que Rita regasse diariamente um tronco seco no jardim do convento. Para qualquer outra pessoa, a tarefa pareceria absurda, mas Rita, com sua fé inabalável, aceitou sem questionar. Todos os dias, ela regava o tronco com paciência e devoção, como se estivesse cuidando de uma planta viva. Para a surpresa de todos, o tronco seco começou a florescer e, com o tempo, deu frutos. Até hoje, a videira que nasceu desse milagre permanece no convento, como um símbolo da obediência e da fé de Santa Rita. No convento, Rita se destacou por sua humildade, caridade e zelo pela oração. Ela era a primeira a se levantar para as orações e a última a se retirar. Sua vida era marcada por jejuns rigorosos e penitências, que oferecia pela salvação das almas e pela paz no mundo. Apesar de sua dedicação à vida religiosa, Rita nunca se afastou das necessidades dos outros. Ela visitava os doentes, cuidava dos pobres e consolava aqueles que sofriam, sempre com um sorriso sereno e palavras de esperança. Mas o momento mais marcante de sua vida no convento foi quando Rita pediu a Deus para participar das dores da paixão de Cristo. Durante uma oração diante do crucifixo, um espinho da coroa de Cristo se desprendeu e cravou profundamente em sua testa. A ferida era dolorosa e exalava um odor pútrido, o que a obrigou a viver isolada das outras monjas. No entanto, Rita suportou tudo com paciência e alegria, oferecendo seu sofrimento como um sacrifício pela salvação da humanidade. Por 15 anos, Rita carregou o estigma do espinho em sua testa, um sinal visível de sua união com Cristo. Mesmo em meio à dor, sua fé florescia como a videira que ela regara no jardim do convento. Sua vida era uma prova viva de que com Deus, até mesmo os troncos mais secos podem florescer, e os maiores sofrimentos podem se transformar em caminhos para a santidade. Rita estava se preparando para o momento em que encontraria seu amado, mas antes disso, ela ainda testemunharia um último milagre que marcaria sua história para sempre. Os últimos anos de vida de Rita foram marcados por um sofrimento profundo, mas também por sinais extraordinários da bondade de Deus. Enfraquecida por uma vida de jejuns, penitências e pela ferida do estigma que carregava na testa, Rita passou seus últimos 4 anos acamada. Mesmo assim, sua fé permaneceu inabalável. Para ela, cada dor era uma oportunidade de se unir ainda mais a Cristo e oferecer seus sofrimentos pela salvação das almas. Foi durante esse período que aconteceu um dos milagres mais conhecidos de sua vida. Em um dia de inverno rigoroso, quando a neve cobria os campos de Rocaporena, uma parente foi visitá-la no convento. Antes de partir, perguntou a Rita se ela desejava algo. Com serenidade, a santa respondeu: "Gostaria de uma rosa e 2 figos do jardim de minha antiga casa." A mulher ficou surpresa com o pedido, pois sabia que, naquela época do ano, seria impossível encontrar flores ou frutos. No entanto, decidiu atender ao desejo de Rita. Ao chegar ao jardim da casa onde Rita havia vivido, a parente ficou maravilhada. Entre a neve, encontrou uma rosa deslumbrante e 2 figos maduros, exatamente como Rita havia pedido. Com devoção, ela levou os presentes ao convento, entregando-os à santa. Para Rita, aqueles eram sinais do amor de Deus, que nunca a abandonara, mesmo nos momentos mais difíceis. A rosa, em particular, tornou-se um símbolo de sua vida, uma flor que floresceu em meio aos espinhos e ao frio, trazendo beleza e esperança onde parecia não haver mais vida. Pouco tempo depois, Rita percebeu que sua hora estava chegando. Ela pediu o sacramento dos enfermos, e em 22 de maio de 1447, entregou sua alma ao Criador. No momento de sua morte, sinais extraordinários marcaram sua partida. Os sinos do convento tocaram sozinhos, um perfume de rosas invadiu o local, e sua cela foi iluminada por uma luz celestial. As monjas, emocionadas, testemunharam o que parecia ser a entrada triunfal de Rita no paraíso. Após sua morte, o corpo de Rita foi colocado em uma urna de vidro, onde permanece até hoje, incorrupto, na Basílica de Cássia. A rosa, que floresceu no inverno, tornou-se o símbolo de sua intercessão e de sua capacidade de transformar os espinhos da vida em bênçãos. Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis, continua a inspirar milhões de fiéis ao redor do mundo, mostrando que, com fé, até mesmo o impossível pode se tornar realidade. Santa Rita de Cássia nos ensina que, com fé, até mesmo os maiores espinhos podem florescer em rosas.
Sua vida foi marcada por dores, perdas e desafios, mas também por milagres, perdão e uma fé inabalável. Ela nos mostra que mesmo nas situações mais impossíveis, Deus está presente, transformando o sofrimento em redenção. Hoje, Santa Rita continua intercedendo por nós, especialmente pelas famílias e pelas causas impossíveis. Que sua história nos inspire a confiar em Deus e a buscar a santidade em nossa vida cotidiana. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa de esperança. Deixe seu comentário e nos diga como Santa Rita inspira você a enfrentar os desafios da vida.